Me ouvem? Ok. Tá. Em primeiro lugar, quero cumprimentar o senador Isalci Lucas pela direção desses trabalhos e peço a ele que transmita um abraço ao senador Otto Alencar, que preside a comissão como um todo. Segundo, me desculpar, eu gostaria muito de estar presente aí, mas outros compromissos aqui em São Paulo me impedem de estar com vocês presencial. Ouvi já as exposições e cumprimento a todos que estão aí, na pessoa dos amigos Alberto Macedo e Breno Vasconcelos, a quem ouvi atentamente. Queria fazer uma primeira observação que diz respeito à importância desse tipo de audiências. Porque mais do que tentar convencer de uma interpretação A ou B, a lógica aqui é produção normativa. Então, a minha exposição, que se cingirá apenas ao ITBI, tem este foco: sugerir algumas mudanças normativas dentro do debate, dentro do texto que está em discussão. Fernando, se você Algumas puder tá. colocar um pouquinho mais alto, falar mais forte aí, porque está Ok, muito baixo. falo, claro. Deixa eu ver se aqui fica melhor. Suponho que tenha melhorado. Tá bom. Ótimo. Então, a ideia aqui colocada é apontar em apenas poucos minutos 6 problemas que identifico no texto que veio da Câmara dos Deputados e está em debate no Senado, especificamente quanto a esse imposto ITBI, que é a nossa pauta de hoje. Gostaria de falar de muitos outros, mas o tempo não dá e a sessão é restrita. Então, a primeira questão é: no texto consta a incidência deste imposto em TCMD no caso de separação ou divórcio. O texto está colocado, transcrevi na coluna da esquerda, e tenho receio de manter isto no texto. A lógica colocada, senhor senador, senhores senadores, é que esse imposto venha a incidir sobre o que ultrapassar a meação. Isto não é uma questão adequada, legislativamente isto vai trazer problemas. Tudo que for acima do meio a meio, isso será tributado pelo ITCMD, e aqui, nesta Casa Legislativa, é a hora de mudar isso. Isso vai dificultar a vida de quem pretende se separar, onerando divórcios, dificultando composição amigável. Então, numa separação, se a marido, a esposa fica com uma parte além da meação, este que ultrapassar por esse artigo, se aprovado, será tributado pelo ITCMD, e isto, senhores, não me parece razoável, e a hora de transformar isto é na Casa Legislativa. Segundo problema: ITCMD no perdão de dívidas. Está indicado aí também na coluna da esquerda o artigo onde isso está apontado. Qual o problema? Não consta, senador Isalci, a diferença entre um perdão total ou parcial. O texto não vê esse tipo de questão. Então, suponhamos que A deve para B, e são partes relacionadas, ou empresas, ou parentes, ou o que quer que seja. E aí, nesta composição, por várias razões, entre empresas pode ter majoritários, minoritários, muitas questões envolvidas. Se houver um desconto, vamos diminuir a multa contratual, ou vamos reduzir os juros, ou vamos tirar a correção monetária de A para B, para quê? Para compor uma lide, uma possível lide. Haverá ITCMD por esta diferença. A abertura para possibilidades de litigância é gigantesca. Gigantesca. Porque qualquer questão como esta trará impactos na operação e poderá gerar multas e coisas do gênero. Como se trata de uma lei complementar, acho que é a hora adequada de restringir esse tipo de norma. Problema 3: hipótese de decadência sem prazo.
senadores Alci, observe a seguinte situação. No artigo que eu estou indicando na coluna da esquerda, tem uma construção que faz referência de uma norma a outra, e essas referências, às vezes, escapam na análise dos debates legislativos. Por isso que chamo a atenção para ela. Qual é o ponto? Da forma como está construído, se coloca que o prazo de decadência será contado a partir da data em que houver o conhecimento do ato ou negócio jurídico pela administração tributária estadual ou distrital, na hipótese de que ela não tenha sido formalizada. Isso coloca a fiscalização num conforto enorme e os contribuintes num desconforto gigantesco, porque um determinado fato que possa vir a ser identificado depois de 20, 30, 40 anos, pode iniciar o prazo decadencial naquele momento. Isso não é razoável. Então, sugestão é que a inércia da fiscalização não traga benefício ao fisco, prejudicando ao contribuinte. Então, sugestão neste caso é de supressão dos incisos que eu menciono no slide, que já foi enviado à assessoria, ao pessoal que está acompanhando o nosso trabalho no backstage. Então, esse me parece um problema 3 que deve ser enfrentado. Problema 4. Eu não sei se os slides estão passando. Sim. Problema 4. Senador, é uma questão federativa e precisa ser aperfeiçoada, não é delimitada. Da forma que está redigido o artigo 173, parágrafo único 3, estabelece aos estados uma vagueza de aproveitar ou não para fins de imposto de transmissão, de ITCMD, imposto de transmissão causa-mortes ou doações, de utilizar a planta de valores, mas não diz que é obrigatório. Então, os municípios têm plantas de valores, os municípios cuidam de IPTU. Um dos expositores que me antecedeu até mencionou o decreto adequado que ajusta a planta de valores dentro do sistema. Ok, mas os estados têm que obedecer o que os municípios têm como planta de valores para fins da aplicação do ITCMD. Não está adequado, não está claro isto na norma. Então, a minha sugestão é que isto fique adequado a fim de que os estados não tenham a faculdade, mas tenham a obrigação de atender isto, exceto uma discordância justificada dos estados ou do contribuinte. Senão, você deve acatar o trabalho dos municípios, é uma questão interfederativa. Problema quinto problema. Também uma questão federativa, e aqui com um requinte, um detalhe que precisaria ser ajustado, senadores, que é o seguinte: muitas vezes, existe a superposição do mesmo fato gerando tributações superpostas federativas. Se no slide anterior eu falei de respeitar os municípios na legislação, na posição dos estados, agora me dirijo à questão, possível conflito entre estados e Receita Federal e União. Porque em algumas situações, e vou mencionar apenas esta, do artigo 172, que se refere ao 68, aí colocado, existe a seguinte situação: a tributação pelo ITCMD dos trusts. E se vê até que há uma referência no parágrafo 3º de aplica-se ao ITCMD a mesma definição de trust prevista na legislação do imposto de renda. Qual a sugestão, senador, senadores? Que seja acrescido uma regra aqui neste ponto, pelo menos, dizendo que, incidindo o ITCMD, e acho que deve incidir, se for caso de doação ou se for caso de causa-morte,
Nestes casos, incidindo o TCMD, seja afastada a tributação federal pelo imposto de renda. Porque hoje, os contribuintes, neste caso, em diversos outros semelhantes, quando ocorre o mesmo fato, eles são tributados, por um lado, pela Receita Federal e, por outro lado, pelos estados, o que não me parece a fórmula adequada. Portanto, na fase legislativa, seria adequado que os senadores se debruçassem sobre este 15 ponto. segundos. Ok, 15 segundos. A fim de afastar a duplicidade de incidência. Tem até uma proposta de ajuste do texto. E, por fim, última sugestão, e aqui uma sugestão de técnica legislativa, Excelência, senhores senadores. Existe no projeto dois artigos, na verdade, um capítulo que tem 2 artigos específicos sobre isso, que trata de imunidade. Excelências, técnica legislativa, imunidade é matéria constitucional. Isso pode, se a gente for bem olhar, trazer judicialização, problemas, discussões. Não se fala de imunidade no âmbito legislativo. Imunidade tributária é uma questão de ordem constitucional. O só fato de colocar isto na lei restringe a possibilidade de interpretação. 15 segundos. E, portanto, esta é uma sugestão de ordem normativa, de ordem de técnica legislativa. Neste sentido, agradeço mais uma vez esta exposição, cumprimento a todos, deixo os slides como um roteiro para ser analisado e discutido e agradeço a atenção. Muito obrigado, senador.